Militares estariam aguardando ordem de Lula para acabar com manifestações na porta dos quartéis. Um dia após rezar com Jair Bolsonaro, o padre pede que caminhoneiros bloqueiem Brasília e evitem a posse do novo presidente. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, diz que tem ainda muita gente para prender. E segue o impasse jurídico sobre a prisão do ex-governador carioca Sérgio Cabral. Você acompanha agora no RB Notícias. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, os militares esperam uma ordem de Lula para acabar com os atos em quartéis. Os comandantes de unidades militares sitiadas por manifestantes bolsonaristas que pedem um golpe que impeça a posse de Luiz Inácio Lula da Silva já se preparam para dispersar os atos em frente a quartéis pelo país assim que o novo presidente assumir o cargo em 1º de janeiro. Essa é a expectativa sinalizada por seus superiores, que estão em contato com o futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Os episódios de violência ocorridos na capital federal na segunda, após a diplomação de Lula como mandatário máximo pela primeira vez, consolidaram essa percepção. O petista queixou-se na terça-feira de que o presidente Jair Bolsonaro está incitando fascistas a promover vandalismo. Esse cidadão, até agora, não reconheceu a sua derrota. Esse cidadão continua incentivando os ativistas fascistas que estão na rua se movimentando. Ele continua incentivando. Ontem ele recebeu esse pessoal no Palácio do Alvorada. O futuro presidente não transmitiu tal ordem para os novos comandantes das Forças Armadas, mas, segundo o jornal Estado de São Paulo, comentou que o fará em uma reunião com políticos do Avante. Seja como for, alguma ordem nesse sentido é dada como certa. O padre que rezou com Jair Bolsonaro nesta semana no Palácio da Alvorada pediu que a militância bolsonarista vá até Brasília para parar o Brasil. Um dia após rezar no Palácio da Alvorada, ao lado de Jair Bolsonaro, o padre Genésio Lamounier Ramos, conhecido entre bolsonaristas e ligado à Diocese de Anápolis, em Goiás, incitou a militância a parar o Brasil nos próximos dias, segundo um vídeo gravado num acampamento em Brasília. Entendeu? Nos grupos, então, pedir que venham para Brasília, que venham para o QG. Padre, se for tanta gente que o QG derrame, ocupemos todas as ruas de Brasília. Mas aí, o recado está dado, entendeu? Nós fomos lá, motivamos o presidente, demos alegria, ele nos deu também. Mas permaneçamos aqui, a receita tem dado certo. O padre afirma que as Forças Armadas são a última linha de defesa entre o comunismo e a sociedade de bem e que a meta é colocar bandidos na cadeia. Seu padre, se tiver que pedir bênção para bandido para ver no meu país, eu prefiro a morte. Na segunda-feira, Genésio esteve com o chefe do executivo e, diante da militância, pediu inteligência e coragem para que os militares nunca prestem continência a um bandido safado. Bolsonaro acompanhou o discurso calado e rodeado por crianças. Ao fim, um menino indígena lhe ajudou a colocar um coca na cabeça. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, afirmou que ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. A declaração foi dada no seminário STF em Ação, com o tema O Guardião da Constituição e a Harmonia entre os Poderes. O ministro Dias Toffoli discursou antes de Moraes e citou a invasão ao Capitólio, nos Estados Unidos, que aconteceu em janeiro de 2021. Quem imaginava que ia ter uma invasão no Capitólio? 6 de janeiro de 2021. Vejam aqui, dados atualizados sobre os processos da invasão do Capitólio. Ministro Alexandre. 964 pessoas já foram detidas. Nos 50 estados e acusados de crimes cometidos desde 6 de janeiro. 465 fizeram acordos se declarando culpados com o Ministério Público. Alexandre de Moraes complementou a fala de Dias Toffoli. Eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli,
porque comparando os números ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. O ministro não deu detalhes, nem citou algum caso específico. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, antecipou sua aposentadoria. A escolha de seu sucessor ficará por conta do presidente eleito Lula. O ministro Jorge Mussi anunciou que se aposentará antecipadamente do Superior Tribunal de Justiça. Ele tem 70 anos e poderia ficar até 2027 na corte. No entanto, decidiu que a partir de 2023 não será mais ministro. Ele deve atuar na iniciativa privada como consultor jurídico de uma grande empresa brasileira. Mussi fez o anúncio em sessão da 5ª turma. No discurso de despedida, agradeceu pela convivência com os colegas e disse que gostou muito de trabalhar no STJ. Já completei 70 anos, chegaria por antiguidade também à presidência, mas acho que é hora de retornar a Santa Catarina, a minha cidade, aquele meu amor pela Iana-Magia, ver os meus amigos e de vez em quando também vir aqui, quem sabe incomodar os senhores, porque vou parar de trabalhar. Após a efetivação da aposentadoria dele, o STJ deverá formar, em 2023, uma lista tríplice de magistrados de segunda instância da Justiça Estadual. Depois da votação, a relação de nomes será enviada para o presidente da República, no caso Lula, que assume em 1º de janeiro, que tem de escolher apenas um deles. Mussi foi vice-presidente do tribunal entre 2020 e 2022, na gestão do ministro Humberto Martins, que homenageou o colega nesta terça-feira e disse que ele tem capacidade técnica e perfil humanístico. Durante a cerimônia de posse na função de presidente da Corte, na sede do TCU em Brasília, o ministro Bruno Dantas declarou que as pessoas que pregam a violência, destroem o patrimônio público e agridem terceiros por diferenças ideológicas não são patriotas. E mais uma vez, a democracia foi tema pautado em uma cerimônia de posse. Na última segunda-feira, em Brasília, manifestantes atearam fogo em ônibus e veículos particulares, depredaram uma delegacia e um posto de gasolina e também tentaram invadir a sede da Polícia Federal após a diplomação de Lula e Alckmin. Em seu discurso de posse, o presidente do TCU, Bruno Dantas, afirmou que patriota é aquele que ama o seu país e busca fortalecer as instituições republicanas e democráticas. Não é patriota quem prega violência, quem destrói o patrimônio público ou privado, quem agride ou fere terceiros por diferenças ideológicas, quem se arma para derramar o sangue de seus patrícios. Não é patriota Não é patriota quem drena a energia, a alegria e a paz de seu povo. Patriota é aquele que ama o seu país. Patriota é quem busca fortalecer as instituições republicanas e democráticas. Patriota é a parcela da sociedade brasileira que quis e participou ativa e pacificamente para a recuperação da cidadania, vendo triunfar a democracia contra o arbítrio na promulgação da Constituição de 88. Além de lembrar e contar a sua trajetória, Bruno Dantas lembrou também no Dia Nacional de Combate à Pobreza, celebrado hoje e instituído pela Lei 11.072 de 2005, sancionada pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O petista estava presente no evento. Nos últimos anos, vivenciamos um verdadeiro retrocesso civilizatório, em que o alarido das redes sociais e a instabilidade institucional relegaram ao segundo plano o que deveria ser prioritário em nossa sociedade. Eis o resultado. A fome e a pobreza, que gradativamente se afastavam de nós, voltaram a atormentar o país em níveis elevados, atingindo mais bruscamente as mulheres, as crianças e as pessoas negras. De acordo com Bruno, o tribunal vai atuar dentro de suas competências para ajudar o governo eleito no combate à fome e à desigualdade social. E a seguir, Câmara flexibiliza a lei das estatais e facilita a ida de Aloysio Mercadante para o BNDES. STF tem maioria para manter ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, preso. Já em outro processo, o caso está empatado.
O RB Notícias volta daqui a pouquinho.